Como tempero especial para o seu almoço em família, a Progresso apresenta... Seleção Classe A. Momento musical informativo que confere ao seu domingo bom gosto, sensibilidade e muita arte. Seleção Classe A. Especialmente para pessoas de fino gosto como você. Boa tarde para você. Logo depois do Atualidades Schirman, estamos chegando aqui na sua rádio Progresso de Ijuí, a emissora da família, em 92.1 FM, para a apresentação de mais uma edição do programa Seleção Classe A, edição deste dia 15 de agosto de 2020. Hoje comemoramos o Dia da Informática, Dia dos Solteiros, da Assunção de Nossa Senhora, de São Tarcísio e Dia Nacional das Santas Casas de Misericórdia. Produção e apresentação de Carlos Alberto Castro, trabalhos técnicos também de Carlos Alberto Castro e a produção musical de Valdir Heck. O programa de hoje destaca Valdo de los Rios. E vamos começando com as duas primeiras então. Aida, depois Aranjuez Mon Amour.
Rádio Progresso de Ijuí, a emissora de integração regional e o programa Seleção Classe A deste domingo, 15 de agosto de 2021. E sexta-feira você já soube, você passou por uma sexta-feira 13. E a pergunta curiosa, quem inventou o medo da sexta-feira 13? A superstição de que as sextas-feiras 13 são dias de profundo azar é bastante antiga, mas quem ajudou a disseminar essa história mais recentemente foi o empresário e financista americano Thomas W. Lawson, de 1857 a 1925. Em 1907, ele lançou o romance Sexta-feira 13, que conta a terrível história de um corretor de Wall Street que manipula o valor de ações para deixar seus inimigos na miséria. Em 13 de dezembro daquele ano, uma sexta-feira, o enorme barco que Lawson mandou construir e que levava seu nome afundou. Era o maior veleiro já construído sem motor de propulsão e transportava 60 mil barris de óleo. O naufrágio aconteceu nas primeiras horas do sábado, dia 14, mas em Boston, nos Estados Unidos, onde Lawson vivia, ainda era sexta-feira 13. Isso ajudou a popularizar o medo das pessoas pela data. Embora tenha sido um milionário, Lawson morreu com muitas dificuldades financeiras. E tem gente que acredita ainda em sexta-feira 13 e tem gente que não acredita. De repente, isso aí não passa de lorota de besteira, né? E vamos então dando sequência à parte musical do nosso Seleção Classe A de hoje com Valdo de los Rios, Caballeria Ligeira, depois concerto para violino de Tchaikovsky.
É a Progresso de Juí com o programa Seleção Classe A em sua companhia no seu almoço em família. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Aquele abraço do Castro. Você sabe o que é glúten? O glúten é a parte proteica de cereais como trigo, aveia, centeio, cevada e malte. Sua origem vem da combinação de duas proteínas, a glutenina e a gliadina. A palavra glúten passou a fazer parte de nosso vocabulário graças ao aviso "contém glúten" nas embalagens de pães e biscoitos. Na verdade, ele serve para alertar as pessoas que sofrem da doença celíaca, uma intolerância do organismo a essa combinação de proteínas. Quando o celíaco come alguma coisa com glúten, seu intestino delgado inflama e não consegue absorver os nutrientes do alimento. Na parte musical, damos sequência com Valdo de los Rios. Destaque de hoje para Eine Kleine Nachtmusik, depois Mozart Sinfonie 40.
Rádio Progresso, a emissora da família, a emissora de integração regional. Domingo maravilhoso em sua companhia, prezado ouvinte, 15 de agosto de 2021. Daqui a pouco, às 13 horas e 15 minutos, tem a reprise do programa Campeões da Simpatia com Leandro Valdir Bonamigo Rec. Daqui a pouco mais, as 20 mais pedidas da semana. O Dia do Solteiro é comemorado anualmente em 15 de agosto, hoje, portanto. A origem da data é desconhecida, mas já que existe o Dia dos Namorados, alguém achou que seria interessante existir uma data destinada para as pessoas que não têm um parceiro ou parceira na vida amorosa. No Dia dos Solteiros, uma boa sugestão é que as pessoas que não são casadas, noivas ou comprometidas aproveitem para organizar festas e atividades a fim de celebrarem sua liberdade e amor próprio. Afinal, o fato de estar solteiro ou solteira não é motivo para desesperança. Muitas vezes é quando não estamos em relacionamentos amorosos que podemos enxergar nossas prioridades e produzir mudanças profundas e positivas em nossas vidas. A parte musical tem sequência com Valdo de los Rios, Mozart Mania, depois Sugar Sugar. Dando sequência ao nosso programa Seleção Classe A deste domingo, 15 de agosto de 2021. O panda vermelho é nativo das regiões montanhosas do Himalaia e do sul da China e está associado às florestas temperadas de altitude e a bambuzais. Possui uma coloração castanho-avermelhada característica, cauda comprida e felpuda e um andar gingado devido ao encurtamento dos membros dianteiros. É um animal solitário, territorialista e de hábito crepuscular e noturno. A sua alimentação é principalmente composta por bambu, entretanto, por ser omnívoro, pode ingerir ovos, pássaros, insetos e pequenos mamíferos. Está em perigo de extinção devido à destruição do habitat pela expansão humana, da agricultura, da pecuária e da escassez de recursos naturais. A caça ilegal também é outro importante fator que contribui para a diminuição da população de pandas. Quando ameaçados, os pandas vermelhos ficam em pé e estendem suas garras para parecerem maiores e mais perigosos.
E assim, com esta informação, chegamos ao final de mais uma edição do programa tradicional, neste horário, Seleção Classe A. Agradecemos a sua amável companhia, prezado ouvinte, e convidamos para no próximo domingo, às 12h40, 12h45, estar ligadinho aqui na Progresso de Ijuí, a emissora da família, para mais informações e belas melodias. Vem aí o programa Campeões da Simpatia, e para encerrar o Classe A de hoje, Valdo de los Rios, Vapensiero e Iata. Boa tarde. A informação da Progresso, cada vez mais próxima de você. Baixe gratuitamente os aplicativos para tablets e smartphones na Play Store e Web Store. Sempre existe um jeito de ouvir a Progresso. Uma vida de informação.